Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está visitando seu parceiro, RB Materiais de Construção. Ao meu lado, a Priscila, que está passando para nossos clientes e amigos tudo de bom que o RB tem para oferecer para vocês. Priscila, fala para a gente. A gente está esse mês com um show de ofertas para vocês, pessoal. Nós temos aqui na loja a reposição do vaso acoplado branco da Lorenzetti, saindo por apenas R$ 329,90. Nós temos também massa PVA 20 quilos, barrica, R$ 29,90. Temos aqui também na loja reposição de esquadrias de alumínio, basculhante, janela, porta, tudo em oferta, pessoal. Hoje nós estamos aplicando, apesar já do preço de à vista, nós estamos aplicando 7% para pagamento no Pix ou no dinheiro. Então a hora é essa, corre aqui para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Que beleza, viram, pessoal? Agora, Priscila, a pessoa está assistindo o nosso programa, gostou do que você falou e quer fazer contato aqui com a RB, como faz? Então, gente, uma novidade muito importante aqui na RB. O nosso telefone de WhatsApp é o mesmo telefone fixo. O telefone é 22 2521 1849. A gente atende rapidinho, te responde a mensagem, faz seu orçamento. Então, você corre para cá, tá? Pode mandar que a gente está aqui para atender você. Beleza, gente? Estamos esperando o quê? A RB Materiais de Construções fica aqui na Rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A maratona completa com novelas, séries e filmes, muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você.
Olá, amigos. O programa Em Ação, A Voz do Povo na TV, mais uma vez, está aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo e vamos bater um papo também com o vereador Marcos Marins, que vai estar fazendo uma prestação de conta sobre os seus primeiros meses como vereador. Tá? Eu lembro que nós tivemos aqui, numa das primeiras entrevistas com o vereador, nós falávamos sobre uma situação das comissões que teriam sido eleitas aqui na Câmara de Vereadores de uma forma bem estranha, inclusive com participação direta da Prefeitura. E o vereador, ele ingressou na Justiça, né, e parece que essa foi a primeira vitória do mandato do vereador Marcos Marins. Marcos, é um prazer ter você mais uma vez no nosso programa. Obrigado, Cezinha. Cumprimentar todo mundo aí da Voz do Povo na TV, do programa Em Ação. É um prazer estar novamente contigo e dessa vez também trazer um pouco para a população o resultado do nosso trabalho. Como você disse, de fato, a gente teve uma vitória, né, já divulgada amplamente na Justiça, mas ela se consolidou recentemente nas eleições das comissões na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, que foram feitas agora no mês de junho. Então nós tivemos não só uma vitória judicial, como uma vitória política para a população de Nova Friburgo. Eu consigo agora ocupar as comissões, né? Nesse momento sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, fiquei como membro da Comissão de Educação e Cultura, membro da Comissão de Orçamento e Finanças, que é super importante para acompanhar as contas do município, e também os projetos, os gastos, e também membro da comissão, vice-presidente da Comissão da Criança, Adolescência e Juventude e membro da Comissão de Reforma da nosso regimento interno e da nossa lei orgânica. Isso nos custou, né? Custou essa batalha judicial, custou as denúncias que nós fizemos, mas isso entra para a história de Nova Friburgo porque o Legislativo não pode se submeter de tal maneira aos interesses do Executivo a ponto de a gente não conseguir avanços para Nova Friburgo, da gente não conseguir fiscalização efetiva na nossa cidade. Quando um governo, seja ele qual for, ele não tem uma oposição consistente, oposição ao governo, ao que está sendo feito, não significa oposição à cidade, são coisas diferentes. Mas quando o governo não tem um contraponto do que se faz, ele faz qualquer coisa. Ele gasta o dinheiro de qualquer forma. Eu sempre dou um exemplo do dia a dia da nossa casa. Se o marido quer comprar o carro do ano, o carro lá por R$200 mil, a esposa às vezes vem e fala, olha, estão podendo gastar esse dinheiro? Tem que ter um contraponto. Esse contraponto nem sempre é com o olhar de tá errado, eu não quero esse carro novo, mas às vezes esse carro é necessário agora? Esse carro está no preço certo e justo? Esse carro vai beneficiar de forma real o dia a dia da nossa família? Ou é mais importante a gente ter uma casa melhor, a gente ter uma alimentação melhor na nossa mesa? Então, quando eu falo do nosso mandato e da nossa prestação de contas, da nossa fiscalização com vitórias importantíssimas na Justiça, eu estou falando de trazer para o dia a dia do cidadão friburguense que esse segundo governo do prefeito Johnny Maicon tem sim vereadores na Câmara de Nova Friburgo, no Legislativo, que vão fazer um contraponto, porque o Johnny não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode gastar o nosso dinheiro da forma que ele quiser, ele não pode respeitar a lei achando que está tudo bem. Porque por mais que o orçamento do município tenha aumentado em muito, a população tem que entender que o dinheiro público deve ser bem cuidado, né? E até quem não precisa do Raul Sertan tem que entender que o Raul Sertan precisa ser bem cuidado. E assim por diante. Então assim, eu acho que a primeira grande vitória do nosso mandato, tivemos vários projetos aprovados, encaminhados, várias iniciativas com grande êxito nesses primeiros 6 meses, o primeiro semestre, né, do nosso mandato, mas a primeira grande vitória pública, de fato, foi a nossa vitória na Justiça e agora a ocupação das comissões que são importantíssimas para fiscalizar e legislar para o bem da cidade de Nova Friburgo. Beleza, então nós temos aqui, na verdade, 4 vereadores de oposição, né? E esses outros vereadores também tiveram acesso a cargo nas comissões? Sim, todos os vereadores ocuparam cargos importantes em comissões que eu entendo como importante.
A vereadora Maiara Felício ocupou, por exemplo, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que era importante para ela, das mulheres. O vereador Maicon Gonçalves ocupou a presidência da Comissão de Mobilidade Urbana, que era uma comissão que ele gostava muito, queria estar presente. Assim como também ficou membro e presidente da Comissão da Criança, Adolescência e Juventude. O vereador Cláudio Damião também ocupou comissões importantes. Então, não é só sobre esses 4 vereadores. Eu acho que é importante a gente entender que se uma imoralidade é praticada entre os pares da casa, como que será a condução do legislativo em relação à prefeitura, em relação a proteger o cidadão friburguense? Porque se por intervenção do executivo, vereadores de base, aceitando ou não, votam contra os seus pares na casa, cometendo ilegalidades, imagino que não pode ser feito quando tem situações mais sérias, Cezinha. Por exemplo, a gente já pediu aqui dezenas de vezes a CPI da saúde. Eu vou repetir, é contraponto sim. Se houver CPI da saúde em Nova Friburgo, nós teremos um contraponto, uma fiscalização mais séria. Se o prefeito não está fazendo nada de errado, se o prefeito está fazendo tudo certo, ele não tem que ter medo da CPI da saúde. A CPI da saúde é para entender, de fato, porque um nomeado que ganhava quase R$9.000 por mês estava desviando remédios do Hospital Raul Sertã e foi preso dentro de casa com remédios importantíssimos e com dinheiro. Era nomeado. E outra, não foi exonerado não. O contrato dele que finalizou depois da investigação judicial. Esse cara é nomeado, é um cargo de confiança do prefeito. Por que áreas tão importantes do Raul Sertã, já falei da desvio de função dos recursos de 9 milhões do Fundo Municipal de Saúde para pagar shows em Nova Friburgo, outro absurdo. Já denunciei e falei, e aí, um caso que ocorreu semana passada, Cezinho, acho que eu até comentei. Eu fui ao Hospital Raul Sertã semana passada e, porque recebi denúncias, né, eu sempre tento ir, mas às vezes a gente recebe tanta denúncia que a gente larga tudo e vai lá. Tinha sangue pelos corredores do Hospital Municipal de Raul Sertã. Pessoas sentadas no chão, sangue pelos corredores. Lixo biológico sendo despejado dentro da área central do Hospital Raul Sertã. Eu vou repetir, isso, além de má gestão, isso é crime. Então, se não houver um contraponto, as coisas não vão melhorar. E talvez com as nossas denúncias e as coisas melhorando, aí daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, se a prefeitura se mover, né, a população vai ver algo um pouco melhor. E aí eu sei que o meu trabalho foi bem feito. Agora, ter sangue pelos corredores, pessoas sentadas e deitadas no chão, e lixo biológico em áreas internas do hospital que não poderia, isso é um absurdo e a gente tem que denunciar. Verdade. E a gente, vereador, recebe diariamente muitas reclamações em relação à saúde em Nova Friburgo, né? Então a saúde ela continua no CTI, né? E você falava, eu lembro de um vídeo que você fez também fazendo uma denúncia falando sobre o CISREG. E o que a gente percebe? Pessoas na fila de espera, às vezes esperando mais de 1 ano para ter um atendimento na saúde. O que o senhor identificou assim, que não está, na sua opinião, normal em relação ao CISREG? O que eu entendi e o mais absurdo, né, que a gente, inclusive, nós aprovamos o requerimento de informação, está aqui até imprimir, requerimento de informação grande que nossa equipe fez, nós aprovamos na Câmara de Vereadores na semana passada. Por quê? Nova Friburgo utilizava o CISREG. O CISREG é um sistema de saúde, de marcação e acompanhamento dos nossos pacientes do governo. Desculpa te interromper. Você falou, a gente utilizava o CISREG, então não estamos mais utilizando mais? Pelo que entendo, não. E as pessoas que estavam na fila de espera? Então, esse é o ponto. Esse é meu requerimento e minha provável denúncia. O que acontece? O CISREG é um sistema gratuito que a Prefeitura de Nova Friburgo utilizava. Vou repetir para você aí de casa. O CISREG era um sistema gratuito, não custava R$nenhum e funcionava. Faltavam algumas questões, mas funcionava e funcionava razoavelmente bem. Só para vocês entenderem, quando eu digo que funcionava, não é que a fila de vocês andava, não. Que vocês eram atendidos, não. Isso cabe à gestão do hospital, a ter mais médicos, mais atendimento. Estou dizendo a sistema.
bota lá o nome, Dona Maria está aguardando uma consulta, o endereço da Dona Maria, o número e o protocolo gerado, o prontuário da Dona Maria. O SISREG existe e funcionava e é de graça. O governo e a prefeitura, o prefeito Johnny Michael, então decidiu implementar um sistema privado chamado Nostec Serviços LTDA. Esse sistema privado passa a nos custar, desde 2023, com uma renovação do contrato agora, algo na casa dos 8 milhões de reais. Vou repetir. O SISREG era gratuito e o prefeito Johnny Michael contratou um sistema que custa 8 milhões de reais já nos últimos poucos anos. Com isso, ele implementa um sistema que nós recebemos dezenas e dezenas e dezenas de denúncias de concursados e nomeados que o sistema não funciona. E mais, não é um sistema do governo. Ou seja, tira o controle do sistema de algo que era minimamente auditado, era possível acompanhar, do governo federal, e ele bota na mão de uma empresa por 8 milhões de reais que os servidores nomeados e concursados denunciaram pra gente que esse sistema não está funcionando bem. Por mais que esse sistema venha melhorar, que não está funcionando ainda, por que se coloca na mão de uma empresa privada? Como que nós, vereadores, a população, vai acompanhar se não está ocorrendo dentro do sistema da empresa, apagando dados, mudando a posição de pessoas na fila, cometendo crimes? Porque agora ficou ainda mais difícil da gente fiscalizar. Porque se paga 8 milhões para algo que já era gratuito? Com quais interesses se faz isso? É para passar pessoas na frente na fila? É para se ganhar dinheiro, porque agora está pagando 8 milhões para uma empresa, para um serviço que é muito fácil de fazer? Eu até fiz uma postagem recentemente e o pessoal do Cefet comentou na minha postagem: Marcos, isso aí bota lá no Cefet que a gente faria com menos de 100 mil reais. Um sistema igual ao Nostec Serviço LTDA, que o prefeito pagou 8 milhões de reais, faz uma parceria com o Cefet, que nós, alunos do Cefet, a gente faz por 100 mil reais ou menos. Foi que comentaram na minha postagem. Não sou nem mais eu que estou falando, porque se for só eu falando, a pessoa acha que é oposição. Não, é contraponto, é fiscalização. Mas assim, eu entendo que a população acaba entrando no conforto, acaba entrando no desencanto. É tudo político. Mais um prefeito safado. É isso que a população está falando. Mas não é esse conformismo que eu quero que a população entenda. Eu quero que a população entenda que o Legislativo serve para fazer a fiscalização. E o Ministério Público está aí para fiscalizar e apurar esses atos. E a população tem que fazer essa pressão. Porque quantas creches a gente poderia abrir com 8 milhões de reais? Tranquilamente dá para se construir 8 creches municipais com 8 milhões de reais. Dinheiro rasgado, jogado fora. Vamos falar do Rio Card, que eu denunciei contigo também aqui na TV. O Rio Card, o prefeito gastou quase 15 milhões de reais numa bilhetagem eletrônica que era gratuita, o Free Card, mesma coisa. Sistema de informação, gratuito, bilhetagem eletrônica Free Card, R$0. Rio Card, cheio de denúncias de corrupção e falta de transparência da Caixa Preta do Rio Card no Rio de Janeiro. 15 milhões de reais. Quantas creches dava para abrir com isso? No mínimo 15 creches municipais. Só dinheiro rasgado que o prefeito Johnny Michael fez com a Rio Card e com a Nostec do sistema de saúde foram mais ou menos 23 milhões de reais. Dava para montar e construir 23 creches em Nova Friburgo. Beleza, agora, vereador, voltando aqui à questão da saúde, vou te fazer uma pergunta, assim, preciso fazer. Né? Nós temos 17 vereadores que são base do governo. E é lógico, eles são base do governo porque têm seus interesses. Né? Nada ali é gratuito. Né? Nesse sistema do SISREG, existe a possibilidade dos vereadores que utilizam desse esquema para se reeleger, principalmente, conseguir colocar uma pessoa na frente da outra na fila lá de espera dessa eu não posso afirmar em relação ao SISREG, principalmente, tá? Porque o SISREG ele tem um controle, é um sistema federal,
é um sistema do Ministério da Saúde. Eu acredito que se existe hoje, e a gente recebe denúncias que existe, então passa a deixar de ser uma suposição, que se trata de apuração de denúncias reais, se existe, ou existindo os favorzinhos da saúde em Nova Friburgo, com o CISREG eu entendo que isso era feito debaixo dos panos. Isso poderia estar sendo feito com atendimentos não registrados, prontuários não documentados, mudanças físicas de papel. Acredito que isso ocorria, e a gente tem dezenas de denúncias sobre isso. O próprio prefeito Johnny Maico, quando era vereador, falava disso aqui, correto? E agora está reproduzindo isso sistemicamente. Então, isso no CISREG, não tem dúvida que também poderia ocorrer. Só que quando você insere, ao invés de um dos poucos controles desse sistema, que era o CISREG, insere um sistema privado, que é o Nostec, aonde está o Nostec? Qual é o endereço do Nostec? Qual é o órgão regulamentador do Nostec? Entendeu o ponto? Então, se alguém de uma empresa privada que está levando 8 milhões de reais para fazer algo que era de graça, está ganhando isso, mas nos bastidores está fazendo mudanças de fila, mudanças do sistema, eu não sei. Mas me parece muito mais fácil de fazer algo errado dessa forma, correto? Mas não acho que é só por causa disso. Mas isso é a assinatura, né? Desculpa o termo, o famoso batão na cueca, de que estão querendo e estão fazendo coisa errada. Entendeu? E respondendo outra pergunta que o senhor fez, em relação aos vereadores de base. Eu não tenho certeza que o Johnny Maico tenha 17 vereadores de base, não. O que eu tenho visto é que sim, tem 17 vereadores que têm, né, um diálogo com o prefeito e tem medo, tem receio de ir contra o prefeito. Mas hoje eu já posso te dizer que o prefeito Johnny Maico, depois das nossas denúncias, deve ter aí uns 14 a 13 vereadores. E se a gente começar a conseguir esse apoio real, de a fundo com essas denúncias, eu acho que o pessoal vai ver, porque o barco está afundando ou não posso dizer. Mas eu acho que os vereadores vão começar a entender que o problema é um pouco mais grave. Tem alguns vereadores que talvez por desconhecimento, ainda não entendem a gravidade de algumas denúncias nossas. E eu não vou defendê-los ou passar pano para esses vereadores, mas eu entendo que muitos desses vereadores ainda não têm ciência total da gravidade das licitações que o governo tem feito, das denúncias nossas de possíveis desvios e nomeações, enfim, de tanta coisa errada que tem nesse governo, sim. Beleza. Vereador, nossa produção está fazendo sinal lá, que o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que você fizesse assim uma... A gente falou sobre asfalto. Sim. Está havendo alguma situação em relação ao asfalto? Eu sei que parece que o asfaltamento só foi feito muito, com muita... foi feito bastante, né, na época da eleição. E agora passou a eleição, a gente percebe que parou. Houve alguma movimentação em relação ao asfalto? Alguma Cezinha, sim. O que está acontecendo? Eu denunciei isso na campanha, denunciei depois da campanha e estou reafirmando agora. O prefeito colocou um asfalto eleitoreiro. Asfalto frio, que não dura nem 6 meses. A minha surpresa, eu gravei um vídeo em setembro falando que o asfalto que o prefeito estava jogando na cidade inteira era um asfalto vagabundo, um asfalto ruim, frio e mal feito. Não deu 6 meses não. Em dezembro de 2024, eu nem era nem vereador, tinha sido eleito, mas não tinha nem tomado posse. Já tinha asfalto cedendo e saindo no Cascatinha, no Cônego, na zona rural. Então assim, população de Nova Friburgo, eu vou fazer um apelo para vocês. De fato, revisem um pouco essa questão do asfalto eleitoreiro. A gente já está à vésperas de outra eleição ano que vem e daqui a pouco vai voltar a asfaltar a cidade inteira. Um asfalto vagabundo que não dura nem 6 meses. Tem cidades sérias, Cezinha, que coloca asfalto de verdade, faz projeto urbanístico, recupera as estradas da cidade e os bairros. Isso que o prefeito está fazendo é asfalto eleitoreiro. Fez agora, há poucos meses, uma licitação de 4 milhões. Fez esse mês mais 4 milhões. O prefeito acabou de gastar mais 8 milhões em asfalto eleitoreiro. Asfalto frio, vagabundo, que vai passar na frente da sua casa. Você vai vir o vereador mandando cartinha
falando que foi ele que conseguiu, pedindo voto para você. Daqui a 6 meses, 1 ano, esse asfalto vai ceder, vai arrebentar, vai vir as chuvas e vai... Ah, Marcos, mas você tá falando só coisa ruim. Não, isso é um fato. Eu não quero que o asfalto arrebente, não. Se a licitação fosse de asfalto quente, se a implementação do asfalto fosse feita de forma correta, eu quero saber, inclusive, qual é o parâmetro que o prefeito usa para asfaltar a rua. Porque só asfalta a rua que o vereador manda cartinha falando que foi ele. Qual é o plano, de fato, econômico das estradas, desenvolvimento de Nova Friburgo, que garante a qualidade para onde está asfaltando as ruas? É para escoar a nossa produção agrícola? É para melhorar o trânsito dos nossos carros de passeio que estão furando o pneu todo dia, quebrando o carro todo dia? Qual é o objetivo desses asfaltos? Ou é sempre de 6 em 6 meses antes das eleições, 1 ano antes das eleições, faz uma licitação vagabunda, de um asfalto vagabundo, engana a população, asfalta, o povo vota e depois, daqui a 6 meses, o asfalto cede de novo. Então, assim, mais uma denúncia nossa. Novamente, 8 milhões de reais jogados fora. Jogados fora. É serviço de mão de obra, equipamento e asfalto licitado jogado fora, porque daqui a 6 meses vai arrebentar tudo. Compra um asfalto decente, asfalta menos ruas, mas com mais qualidade. Menos ruas com mais qualidade. Esse asfalto vai durar 8 anos, 10 anos. Entendeu? E não asfaltar a cidade inteira com um negócio vagabundo que vai arrebentar daqui a 6 meses. É isso aí. Vereador, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Só lembrando que nós temos uma usina de asfalto que, se quiserem, vai ser feito um asfalto de excelente qualidade e que vai durar muito mais tempo mesmo. Não faz porque não quer. Programa em Ação, a Voz do Povo na TV, batendo papo aqui com o vereador Marcos Marins. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá, amigos. O programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está visitando seu parceiro, RB Materiais de Construção. Ao meu lado, a Priscila, que está passando para nossos clientes e amigos tudo de bom que o RB tem para oferecer para vocês. Priscila, fala para a gente. A gente está esse mês com um show de ofertas para vocês, pessoal. Nós temos aqui na loja a reposição do vaso acoplado branco da Lorenzetti, saindo por apenas R$ 329,90. Nós temos também massa PVA 20 quilos, barrica, R$ 29,90. Temos aqui também na loja reposição de esquadrias de alumínio, basculhante, janela, porta, tudo em oferta, pessoal. Hoje nós estamos aplicando, apesar já do preço de à vista, nós estamos aplicando 7% para pagamento no Pix ou no dinheiro. Então a hora é essa, corre aqui para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Que beleza, viram, pessoal? Agora, Priscila, a pessoa está assistindo o nosso programa, gostou do que você falou e quer fazer contato aqui com a RB, como faz? Então, gente, uma novidade muito importante aqui na RB. O nosso telefone de WhatsApp é o mesmo telefone fixo. O telefone é 22 2521 1849. A gente atende rapidinho, te responde a mensagem, faz seu orçamento. Então, você corre para cá, tá? Pode mandar que a gente está aqui para atender você. Beleza, gente? Estamos esperando o quê? A RB Materiais de Construções
Fica aqui na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, nessa oportunidade, está visitando a centenária banda campesina friburguense. São mais de 150 anos abrilhantando aqui a nossa cidade. Conosco aqui o presidente Maguinho, que vai falar sobre um concerto que vai acontecer brevemente lá no Teatro Municipal. Mas antes, o Maguinho vai estar falando para a gente um pouquinho sobre a campesina friburguense. Inclusive tem uma escola aqui, não é isso? Exatamente. Totalmente gratuita. Mas fala pra gente, Maguinho. Primeiro, um prazer ter você no nosso programa. Obrigado, Cezinha. Eu que agradeço aí a sua presença, a sua gentileza de estar aqui conosco na nossa casa para falar um pouquinho sobre a nossa instituição. Bom, como você falou, a nossa escola de música está aí. Hoje nós temos 170 alunos estudando aqui e na usina cultural, numa grande parceria que nós temos lá, totalmente gratuito, entendeu? Basta as pessoas se dirigirem à sede da Campesina ou na usina cultural, falar com as secretárias e se inscrever e pronto, escolher o que ele quer fazer e pronto. Então é um orgulho para a gente muito grande. Nós temos aí agora muitos instrumentos através de emendas parlamentares que conseguimos. Então nós estamos totalmente equipados em termos de instrumento. E temos aí os professores atuando aqui, né, percussão, metais e palhetas, aqui na nossa sede, e lá na usina violão, violino, viola, violoncelo, canto coral e teclado. Então é uma extensão muito grande, né, de pessoas estudando. E eu acho que para nós, Campesina, é um orgulho muito grande. Recentemente formamos uma orquestra de corda campesina friburguense, onde eles ensaiam aqui. Aqui nós temos a banda escola, que é onde os alunos aprendem ali e depois vão para a banda escola, para depois alcançar a banda sinfônica, que é o objetivo de todos, né? E com isso a Campesina vai só crescendo, porque a Campesina é a Campesina, né? O povo que nos assiste, realmente, cada apresentação é uma coisa muito prazerosa para todos nós, porque o músico, ele só recebe um cachê, que é as palmas do público, né? E todas as vezes que nós vamos se apresentar fora, é sempre casa cheia, ou seja, teatro municipal ou outro local, ou representando Nova Friburgo no estado, no Brasil e no exterior, que a banda tem 7 viagens ao continente, né? No exterior. Então acho que já tem aí uma marca muito grande, o histórico dela é muito pesado, graças a Deus, e a gente tem que preservar
com tudo isso para poder sempre abrir as portas para os novos alunos, novos jovens. Aqui não tem idade, a partir de 9 anos e vai embora. Já nós temos aqui um senhor com 89 anos estudando música. É uma coisa muito gostosa, muito prazerosa, e ele não falta nunca. Está sempre aqui com o professor e assim sucessivamente. E eu acho que o povo em Friburgo ganha com isso, né? Que a Campesina abre as portas dela. Então, quem ganha é o povo. E a escola de música está aí, aberta, podem vir se inscrever, não tem problema nenhum, não tem custo nenhum para que a gente possa receber essas pessoas e dar uma instrução para elas, né? Isso é importante. Legal, agora você falou muito aí na escola, né? Aí a parceria que você tem também com a Energisa, é isso? Energisa. Aí a pessoa está vendo nosso programa e, poxa, eu quero aprender lá. Tem telefone, endereço aqui é Avenida Campesina, todo mundo sabe. Eu vou passar. Fala pra gente. O telefone daqui da Campesina, na sede aqui no Paissandu, na Avenida Campesina, número 85, é 2522-2410. E lá na usina cultural, né? Lá é 22 o DDD 988180232. Então, tanto aqui quanto lá, as pessoas podem chegar, se inscrever, obter mais informações sobre os cursos. Uma demanda de curso muito grande. Inclusive agora nós temos até curso de acordeon. É uma coisa muito legal, né? O professor Felipe é um cara muito bacana, muito dinâmico. Então eu acho que a tendência é essa, a gente ir abrindo porta e ir para frente, né? Olhar sempre para frente, não pode olhar para trás, porque para trás já foi. Verdade. E você falava também, tem parceria com a Energisa e também com parlamentares. Inclusive eu vi algumas matérias de um parlamentar, não lembro o nome dele, você vai falar para a gente aqui, que através da doação dele, da emenda dele, a Campesina conseguiu vários equipamentos. Fala pra gente aí. Sim, foi o deputado federal Luiz Lima. Recentemente, agora nós recebemos, através da Secretaria de Cultura, que o recurso veio para a Prefeitura, né? Nós também somos um grande parceiro da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura. Então o deputado esteve aqui na entrega dos instrumentos, os instrumentos estão aquartelados ali, já está sendo distribuído para os alunos, e foi a emenda dele que nos concedeu esses 43 instrumentos novos. Qual o valor da emenda? A emenda foi 180 mil, mas foi feita uma compra excelente, tá? E estou buscando mais. Eu tive em Brasília recentemente, então nós estamos com coisas aí agendadas para um futuro bem próximo, ter mais alguma coisa aí importante para a Campesina. Quer dizer, quando eu falo Campesina, é todos os segmentos, né? Segmento da escola, segmento daqui da sede, segmento de tudo, todos os cursos, todos as bandas, né? Tanto a escola, quanto a banda de escola, quanto a banda sinfônica, o coral e a orquestra de corda, tá? Então, quando eu falo de Campesina, eu falo de tudo, tá? Então, em breve, muito em breve, eu estou aguardando a qualquer momento ser chamado de novo a Brasília para receber a notícia. Beleza, e o deputado Luiz Lima, ele tem várias emendas parlamentares aqui para Friburgo, vários projetos aqui, realmente é um deputado bastante atuante, né? Agora, Maguinho, o que nos trouxe aqui foi a gente falar sobre o próximo concerto que vai ter da Banda Sinfônica Campesina Friburguense. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Bom, nós estamos inseridos no Festival de Inverno Sesc Prefeitura 2025. Esse ano se juntou, que aos anos anteriores era assim, primeiro vinha o Sesc e depois vinha a Prefeitura. Então esse ano eles se juntaram e nós estamos com a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura. Então o nosso concerto será no dia 18 de julho, né? Uma sexta-feira, às 20 horas, com entrada franca. A retirada dos ingressos será no próprio Teatro Municipal, 1 hora antes do show. E eu espero que a gente consiga encher o teatro, como vem acontecendo ao longo do tempo com as nossas apresentações, e com solistas renomados. Então, realmente, esse concerto nós estamos apostando muito. Nós temos um convidado muito especial, que eu também não vou falar o nome, deixa para o público ver. É surpresa. Mas olha, estamos preparados, vai ser um lindo concerto, vai ser uma coisa realmente fantástica para quem for assistir, né? E para nós também, né? Ter um orgulho muito grande de estar sentado naquele palco, né?
Teatro Municipal de Friburgo, fazendo esse show para todo o povo. Maguinho, nossa produção está fazendo sinal lá que o nosso tempo está se esgotando. Gostaria que você então repetisse dia, local e data desse maravilhoso concerto, com certeza. Será no dia 18 de julho, é uma sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal Laércio Ventura, entrada franca, 1 hora antes. As pessoas que estiverem lá podem retirar os seus convites no próprio teatro, né? Que isso é uma organização da Prefeitura juntamente com a Secretaria de Cultura. E esperamos o público, que eu tenho certeza absoluta que a Campesina está levando um repertório eclético, está levando uma musicalidade inconfundível, e eu tenho a certeza absoluta, não só como presidente, mas como músico, que eu também toco, que iremos fazer aquilo que estamos acostumados a fazer, um grande espetáculo. Beleza, Maguinho, muito obrigado. E quem assiste aos concertos da Banda Sinfônica da Campesina Friburguense realmente fica super, hiper encantado com a beleza das músicas, um repertório, lógico. Enfim, eu tenho certeza que a população de Nova Friburgo e, logicamente, que turistas vão estar aqui na cidade, vão se encantar com mais esse show da Banda Sinfônica Campesina Friburguense, dia 18 de julho agora, numa sexta-feira, às 20 horas, Teatro Municipal Laércio Ventura, entrada franca. Retirar o convite 1 hora antes do espetáculo, ou seja, a partir das 19 horas, as pessoas já podem chegar na portaria e retirando os convites para poder assistir o espetáculo. Beleza, Maguinho, programa em ação, a Voz do Povo na TV, visitando a Sinfônica Campesina Friburguense. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está visitando seu parceiro, RB Materiais de Construção. Ao meu lado, a Priscila, que está passando para nossos clientes e amigos tudo de bom que o RB tem para oferecer para vocês. Priscila, fala para a gente. A gente está esse mês com um show de ofertas para vocês, pessoal. Nós temos aqui na loja a reposição do vaso acoplado branco da Lorenzetti, saindo por apenas R$ 329,90. Nós temos também massa PVA 20 quilos, barrica, R$ 29,90. Temos aqui também na loja reposição de esquadrias de alumínio, basculhante, janela, porta, tudo em oferta, pessoal. Hoje nós estamos aplicando, apesar já do preço de à vista, nós estamos aplicando 7% para pagamento no Pix ou no dinheiro. Então a hora é essa, corre aqui para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Que beleza, viram, pessoal? Agora, Priscila, a pessoa está assistindo o nosso programa, gostou do que você falou e quer fazer contato aqui com a RB, como faz? Então, gente, uma novidade muito importante aqui na RB. O nosso telefone de WhatsApp é o mesmo telefone fixo. O telefone é 22 2521 1849. A gente atende rapidinho, te responde a mensagem, faz seu orçamento. Então, você corre para cá, tá? Pode mandar que a gente está aqui para atender você. Beleza, gente? Estamos esperando que a RB Materiais de Construções fica aqui na Rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo.
maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e todos que nos assistem. Como eu disse na semana passada, hoje eu vou falar sobre mortes evitáveis. É uma tristeza você saber que isso ocorre principalmente nos prontos-socorros, que um paciente que recorre à emergência, que tem seu diagnóstico equivocado e tratamento completamente diferente do que deveria ter, e morre por um atendimento inadequado. Eu não vejo coisa tão ruim como isso. Isso é muito triste, principalmente para mim, que sou médico há muitos anos, e diuturnamente convivo com esses casos. Não os que morreram, porque esses naturalmente não chegam a mim, mas convivo com as histórias trazidas pelos familiares, alguns exames, e principalmente os pacientes que recorrem, que me procuram. E eu até dei um exemplo, né, que eu acho que é um exemplo chamativo. Podia ser vários exemplos, dezenas, centenas de exemplos. Ciência cardíaca com diagnóstico errado de pneumonia. Vocês nem imaginam quantos pacientes eu já peguei nesses anos, uma porção. Apendicite aguda, indo 2, 3 vezes no hospital, várias. Úlcera perfurada, embolia pulmonar, metástase de câncer, uma coisa de louco, né? Isso mostra a incompetência do plantonista, e eu quero começar propriamente mostrando aqui o perfil. Esse aqui é uma publicação do CREMERG, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Tem alguns anos que fundamentou esse estudo, um estudo muito bem feito, sobre o perfil dos médicos de emergência no Rio de Janeiro. A pesquisa, realizada através de amostragem aleatória simples, envolveu 940 profissionais médicos de 14 hospitais e 5 postos de saúde das unidades de emergência do município do Rio de Janeiro e 3 hospitais públicos na Baixada Fluminense. Quer dizer, não pegou a nossa região, foi o Grande Rio. Aí a conclusão, vocês imaginem, vocês podem ficar estarrecidos como eu fiquei, 83,2% nunca receberam treinamento técnico específico para a atividade que exerce, atendimento de emergência. O que significa isso? O que está trabalhando no pronto-socorro, pega o diploma, vai lá,
solenidade, né, tal, sem nunca ter trabalhado numa emergência, vai dar plantão no Hospital Raul Sertã, nos hospitais e particulares também. Enfim, o que não acontece é que não tem uma quantidade de médicos com formação de emergência para preencher as vagas, porque agora aumentou muito o número de emergência, criaram essas UPAs, né? Aqui em Friburgo mesmo não há necessidade dessa UPA de olaria, isso é um absurdo, né? Nós já temos 3 a 4 vezes mais atendimento nas emergências do que deveria ter, né? Isso aí é um problema muito sério. A gente sabe que cerca de 80% ou até mais por cento dos pacientes que chegam à emergência não são casos de emergência. Eles deveriam ter sido atendidos num sistema em nível ambulatorial. Unidades básicas de saúde, nos ambulatórios, estratégias de saúde da família. Mas, por não ter uma condição de atendimento rápido, né, leva 2, 3, 4 meses, às vezes o ano passado mesmo nós ficamos mais de 8 meses, isso é inacreditável, eu sinceramente eu nunca vi uma coisa dessa, mais de 8 meses o ano passado sem cardiologista nos ambulatórios, sem nenhum cardiologista, também não tinha reumatologista, não tinha psiquiatra, eu estou falando basicamente do cardiologista, porque o paciente que sai do hospital depois de ter tido um infarto, ele tem que imediatamente continuar o tratamento com o cardiologista. Insuficiência cardíaca, a mesma coisa. E a Friburgo ficou mais de 8 meses. E ninguém. Eu reclamei, falei, mas não teve repercussão. Como é que não tem repercussão? Morte. Devia ter. Não é? Por isso que nós estamos aqui falando isso. Mas me chamou muita atenção, eu até falei aqui já, aquele paciente, eu estava em campanha eleitoral no ano passado, em Conselheiro, Paulino, um cidadão me abordou na rua, pediu, doutor, pelo amor de Deus, eu estou com uma pneumonia que eu já fui 9 vezes, 6 vezes na UPA de Conselheiro, ainda não tinha de olaria, nem tem ainda, mas parece que vai ter, tomara que não. E 3 vezes no Hospital Raul Sertã. A pneumonia já mudaram a opção de receita de antibiótico, corticoide, sei lá o quê. E eu não melhoro, a chapa está aqui, trouxe uma radiografia em PA, em uma posição. A radiografia normalmente você tem que fazer em PA e perfil. A radiografia em PA só é incompleta. Você deixa de ver 50% aí das lesões. Mas, infelizmente, muitos são feitos no Hospital Raul Sertã dessa forma errônea. Eu olhei a radiografia assim, em 2 segundos, 3 segundos, eu vi o que ele tinha. Tinha uma insuficiência cardíaca. Tinha 5 sinais de insuficiência cardíaca. Qualquer um, com treinamento mínimo, faria o diagnóstico. Ele ia morrer. Ele estava tendo falta de ar, ele deitava, meia hora depois tinha que sentar na cama, dormir sentado e tomando antibiótico. Aí eu mandei ele levá-lo em casa, né, porque eu estava na rua. Aí eu examinei, ele tinha história de hipertensão não tratada, aliás, ele estava 18/13 a pressão dele, 18/13. E todos os sinais de insuficiência cardíaca, todos os sinais, né, de insuficiência cardíaca, de Fleming, baseado nesse estudo dele. Aí eu mediquei, porque eu não tinha cardiologista no SUS, né, até ele conseguir um cardiologista. Isso é uma aberração. E uma semana depois, eu estava na Galeria União, chegou uma senhora, uma radiografia, eu olhei assim, xerox da outra. Era outro paciente, com insuficiência cardíaca, com todos os sinais. Como era aqui no centro, eu falei para trazê-lo no meu... Ele morava aqui próximo, né, de carro. Traz, leva no consultório que eu vou ver. E pela história dele, tinha tido um infarto, com todas as características,
desenvolveu uma insuficiência cardíaca, uma lesão importante, falência do ventrículo esquerdo, com todos os sinais de insuficiência cardíaca, passou pelo Raul Sertã, disseram que era pneumonia. Aí eu perguntei a esses pacientes se tinham sido examinados. Nenhum deles foi examinado. Nenhum médico examinou, mandou nem verificar a pressão, aceitou a pressão da triagem, aceitaram a pressão da triagem e não verificaram. Então esses são exemplos chamativos, né, do ano passado, e eu vejo todo dia. Eu vejo embolia pulmonar, ano passado eu tive 6 embolias, meia dúzia. Embolia mata, se não é feito diagnóstico, mata. Esse ano eu tive 3. Então, o grande problema é a falta de qualificação dos médicos na emergência. A terceira causa de morte no Brasil, a primeira, são as doenças cardiovasculares, como nós já dissemos aqui. Já falamos aí da hipertensão, da insuficiência cardíaca. A segunda causa é o câncer, as consequências do câncer. E a terceira causa é a sepse. O que é sepse? Septicemia. Antigamente chamava de infecção generalizada. É uma resposta inadequada, desusada do organismo a uma infecção que pode ser por micro-organismos, vários, pode ser bactéria, a maior parte das vezes, vírus, fungos. E a resposta imunológica leva a um quadro de deterioração do quadro clínico. Os sintomas principais são aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, baixa da pressão, confusão mental, uma série de sintomas. E as principais infecções que dão isso são até bacterianas, né? Infecções respiratórias, pneumonia, infecções do trato urinário, infecção da pele, do tecido subcutâneo. São essas mais infecções abdominais do sistema nervoso. E o que acontece com a septicemia? Mortalidade alta, muito alta, a sepse. Entre 20% e 60% aqui no Brasil. Menos de 20% são os hospitais de ponta, que fazem o diagnóstico rápido e o tratamento adequado. E os hospitais, como infelizmente nós temos o Raul Sertã, a mortalidade é alta. Aliás, no Hospital Municipal Raul Sertã, é 3 vezes maior a mortalidade do que a média brasileira. A média brasileira, 3 vezes. E 2 vezes, Marcos Marins, vereador, o vereador tem coragem, tem peito de enfrentar o desgoverno que está aí, ele já mostrou isso claramente. 3 vezes mais mortes do que no Brasil, a média brasileira, e 2 vezes mais do estado do Rio. É possível mudar? Lógico que pode, né? Com o concurso, eu não sei porquê, os médicos de emergência que passaram não foram chamados, a maioria não foi chamada, né? Isso pode dar uma oxigenação, melhorar. E o concurso tem uma seleção, tem a prova de título, né? E melhora muito a qualidade. Mas tem o estágio probatório de 2 anos, que é fundamental, porque às vezes você passa no concurso e não tem nenhuma prática. Seria um absurdo, né? A medicina é prática, do dia a dia. Na minha época, nós, quando era anos, não eram períodos, eram anos. No quarto ano, segundo semestre, tinha um concurso para a SUSEMI, para um estágio que era uma bolsa nos hospitais de emergência do Rio de Janeiro. Nós fazíamos, né? Infelizmente as vagas eram menos de 50%, e quem passava escolhia o hospital, né? Eram 3 escolhas, eu escolhi o Miguel Couto, e no Miguel Couto fiquei 2 anos lá, 3 vezes por semana, aprendi muita coisa, porque eu ficava do lado dos médicos lá,
E naquela época você tinha uma diversidade de especialidades presentes na emergência dos grandes hospitais do Rio. E nós temos que fazer. O que tem que fazer? A proposta minha, e eu espero que alguém do governo, não é só para Friburgo, não. Esse problema é nacional. A falta de qualificação dos médicos de emergência. Está aí. Esse estudo do CREMERS, se fizer um estudo hoje, está mais de 90%. É só fazer esse estudo. Chamar um estudo de pesquisa e fazer um estudo. Conversar com os médicos, eles vão dizer, eu não tenho experiência, primeiro emprego de emergência. Eu não consigo entender. Porque a emergência é a porta de entrada. O sujeito que está passando mal, com doença grave, ele vai na emergência. Chega lá, encontra um profissional médico sem nenhuma habilitação, sem nenhuma qualificação, e uma coisa que eu fico pensando, humanismo. Eu acho que tinha que ter essa cadeira nas faculdades de medicina, humanismo. Olhar o próximo, né? Esses casos que eu relatei, tem outros que uma opção. Eu peguei um assédio aqui no consultório, pedido de uma amiga minha, ele foi mais de 10 vezes correndo, fez radiografia, tomografia. Ele sentou, eu olhei assim, uma dispneia objetiva, com aumento da frequência cardíaca, nem perdi muito tempo, coloquei o oxímetro, saturação lá embaixo, e em 2 minutos eu examinei ele, 2 minutos. Quando ele abria a boca, ele estava com uma candidíase enorme, já tinha visto a tomografia, compatível, ele tinha uma pneumocistose, tive que internar, avisei para a irmã dele, vai comprar sulfametoxazol com metropin, que está com pneumocistose, e mandei brasa. Fui no computador, meti o pau mesmo. Foi tantas vezes no hospital, etc. Não foi feito diagnóstico de pneumocistose, um quadro clássico, de livro, ainda eu escrevi de livro. E mandei para lá e fiquei com a cópia. E mandei a medicação. E depois ele veio aqui me agradecer, ia morrer. E tantos outros. Qual é a solução? Eu vou continuar na próxima semana mostrando. Inicialmente é colocar 2 médicos no Raul Sertan, no pronto-socorro do Raul Sertan, qualificados, com know-how, com expertise em medicina de urgência, trabalhou no Souza Aguiar, trabalhou no Miguel Couto, Getúlio Vargas, Carlos Chagas, é estágio de ponta, né? E que saibam identificar os pacientes graves. E todos os pacientes graves, eles vão ver. Os outros continuam, ele vai ter dupla função, vai transferir os seus conhecimentos para os colegas que estão lá e não têm formação, aqueles que se interessarem, né? Que os que não interessarem, infelizmente, vão ter que ser demitidos. Os que se interessarem, vão lá, vão ficar, daqui a pouco nós vamos ter uma formação de emergência, inclusive que vai servir para os hospitais particulares também, e a UPA pode ser atendida virtualmente inicialmente, como são 2, pode um ir pessoalmente lá, e isso já reduz 50%, eu garanto isso, 50% das mortes no Hospital Municipal Raul Sertan e em Friburgo de uma maneira geral. Então, na próxima semana, nós vamos continuar esse assunto. Muito obrigado a todos e peço às pessoas do governo para assistir, porque se eles fizerem isso, vai dar certo e eu estou aí à disposição para qualquer outro esclarecimento. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abihamia.